Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast. Devo avisar a você que é o primeiro Mac Podcast fora do estúdio. A gente está aqui numa locação externa, momento especial aqui, e a gente vai conversar com o Lauro Filho, grande amigo, uma pessoa muito querida, músico, pai de família e uma pessoa que está chegando na política também. Mas eu quero mais saber agora, Lauro Filho, entre tantas coisas, né, entre tantas habilidades que o Lauro tem, eu queria saber mais desse lado musical do Lauro. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer participar desse podcast. O Omar, que está por trás das câmeras também. Muito obrigado. Sim, falar um pouco de música, sobre política. Para mim é tudo dentro da minha área que eu gosto, realmente. De falar de assuntos que são de mera relevância, né? Muito bom. É isso aí. O Omar já foi citado aqui, né, com muita propriedade, né, pelo entrevistado, porque é o seguinte, ele está cuidando da produção do Mac Podcast hoje, né, inclusive ele me apresentou ao Lauro Filho e de cara, assim, eu vi muita coisa em comum, né, primeira, o compromisso que ele tem com a cultura, a questão dele ser músico, então eu falei, opa, esse cara é interessante, vamos conhecer ele um pouquinho melhor, vamos gravar um Mac Podcast para a gente saber um pouco mais da história dele, e saber um pouco mais da história leva a gente lá pro Meyer, não é isso? Isso, eu sou nascido e criado ali, tive a minha infância muito boa no Meia, dos 0 aos 13 anos, morei ali na Lucídio Lago, em frente ao 3º Batalhão. Dos 13 anos até hoje, eu tô com 41 anos, eu vim para Vila Isabel, né? E aqui desenvolvi meus projetos culturais desde então, né? Maravilha, olha só, o cara é músico, tem uma escola de música, tem lá aquela ligação firme com o Rio de Janeiro, certo? Tem o pé no Meia, um pé em Vila Isabel. Como é que é Vila Isabel, cara? Você gosta do bairro aqui? Qual é a ligação que você tem mais profunda com o bairro? Então, aqui em Vila Isabel é um bairro boêmio, muito boêmio. Você, no começo do bairro, tem uma homenagem a Noel Rosa, até o final do bairro, que é o Túnel Noel Rosa, né? O Noel Rosa é um patrimônio cultural do nosso país, né? Então, ele morou aqui, inclusive falei do Noel Rosa na minha monografia, falei do Hermeto também, Hermeto Pascoal, né? Então, assim, são pessoas marcantes e o bairro, ele tem uma estátua do Noel Rosa aqui, né? Ficou 4 anos aí que começaram a fazer vandalismo na estátua e tal, e a prefeitura retirou a estátua ali, nós fizemos um manifesto, agora a estátua já está lá de novo, então a gente preserva essa parte cultural no nosso bairro, que é muito importante. O Vila Isabel é um bairro totalmente cultural, né? Perfeito, você citou Noel Rosa, então eu vou puxar um pouquinho mais. Hermeto Pascoal, grandes mestres da música, então eu vou em homenagem, né, aos citados. Eu queria que você falasse das suas influências musicais, o que você destaca como exemplo na música. Então, eu sou músico desde criança, né, eu sou cristão, sou da Igreja Batista, né, fui nascido e criado já no ambiente musical, né, meu pai foi músico dos anos 60, anos 70, ele tocou nas noites, né, não era como hoje que você tem DJ, essas coisas todas, então era as bandas de baile. Então meu pai tocou muito Beatles, Rolling Stones, né? Meu pai é guitarrista profissional e eu fui nascido na Igreja Batista. Então a Igreja Batista, ela tem essa cultura de ter um ministro de música formado. Eu cantei em vários corais da igreja e na questão daquela parte dos adolescentes, antes do culto começar, já entra mais uma música pop, com guitarra, essas coisas. E eu comecei a tocar guitarra aí com 11 anos na igreja, peguei essa influência do rock nacional. O início do rock nacional, as bandas estavam bombando, né? Aqui, tanto nacional quanto internacional. Legião Urbana, Capital Inicial, né? Titãs. E no cenário internacional tava Guns N' Roses, Nirvana. Então, assim, de 10 moleques, 9 queriam tocar guitarra e eu venho dessa geração aí. Eu sou um deles e até hoje eu quero, sabe? Meu lado musical anda muito parado, muito adormecido, mas quem sabe agora ele comece a se despertar um pouquinho mais. E assim, né, cara, você já falou da sua formação de músico, você estudou música onde? Então, eu estudo música desde criança, né? Quando eu tive 11 anos, eu comecei a estudar violão e comecei a estudar guitarra, né, com um professor particular. E eu tive um problema de saúde também, né? Que, assim, foi um período que eu tive um problema grave de saúde, que o médico me deu um dia de vida. E aí, no caso,
eu fiquei internado e me curei, graças a Deus. E aí o médico falou para minha mãe, coloque ele numa aula de música, porque a música ela não tem só esse benefício de entretenimento. A música ela tem um benefício terapêutico também, né? E a minha mãe falou, não, ele já está fazendo aula de violão, ele só deu a pausa aí para fazer o tratamento dele. E aí, desde os 11 eu vim estudando, 17 anos eu já estava dando aula de teoria, contrabaixo, né? Com 13 anos eu comecei no contrabaixo elétrico, né? Tive várias influências de contrabaixistas, como Arthur Maia, Abraham Laboriel, André Neiva, vários baixistas, né? Ney Conceição, baixistas nacionais e internacionais também, John Patitucci, né? E eu comecei a estudar música. No começo da minha carreira musical, eu ouvia muito rock. Ali para os 15, 16 anos, eu comecei a ouvir muito jazz. Fui em encontro de jazz, então eu comecei a ter outra influência musical. Eu comecei a participar e eu vi que realmente eu precisava estudar mais. Então eu comecei a ouvir outros baixistas, música popular brasileira, tive influência do Hermeto Pascoal diretamente, né? Que no começo eu ouvia, eu falei, pô, não estou entendendo nada que esse cara tá tocando. Aí quando eu comecei a frequentar esses encontros de jazz, né? As pessoas escolhiam o repertório em cima da hora ali, né? Eu falei, caraca, não é possível. Minha concepção musical tá totalmente indo totalmente de encontro do que tudo que eu aprendi, porque é aquela coisa, se eu fiquei preso só num estilo musical, me deu essa... Aí eu comecei a ter essa mistura de cultura, rock, jazz, música nacional, e aí eu decidi seguir a carreira de músico. Pô, maravilha, hein, cara? Realmente é muita história para contar, né? Imagina, novinho, dando aula de música, pô, que bacana, né? Isso prova o poder que a música tem, né, cara? De socializar, de ser também uma terapia, né, no seu caso. E eu queria pegar essa vibe, queria que você falasse um pouquinho mais, colocando a sua experiência, né, do poder que a música tem de social, né? De agrupar pessoas, de estar transformando a vida das pessoas. Então, essa tua pergunta é muito pertinente, porque a música ela tem esse poder, né? Porque quando as pessoas que adentram a minha escola de música, elas vêm com um objetivo único, que é a arte. Então toda essa parte política de esquerda, direita, fica do lado de fora. Se é homossexual, se não é, fica do lado de fora. Se é preto, se é branco, fica do lado de fora. Então isso tudo fica do lado de fora. As pessoas que adentram a minha escola, elas vêm com um objetivo único, que é o quê? A arte. Por isso que eu sou totalmente apaixonado pela arte. A arte, para mim, é uma religião para mim. Eu tenho, assim, comigo uma devoção pela arte. A arte, para mim, é algo espiritual, entendeu? Pô, incrível, e é pura verdade. Eu sempre observei isso também, porque eu tenho essa veia artística muito aflorada, né, cara? E além da escola de música, você tem projetos ligados à música, ligados à cultura no geral? O que você tem para falar para a gente de projetos ligados à cultura? Então, os projetos nasceram de uma forma totalmente natural, né? Eu comecei a escola, eu tenho 17 anos de idade, e uma coisa que foi realmente assim, me dando um pé no saco, vamos falar assim, é o seguinte: você aqui é totalmente privado, a escola de música, o estúdio. Então, às vezes, vinham pessoas da comunidade, batiam aqui, aí você já cobrava um valor muito embaixo, não tem condições. Então, eu vi que essas pessoas automaticamente estavam sendo excluídas, e na realidade a cultura é acesso. A cultura, todos têm que ter acesso à cultura, né? Então, foi de forma natural esses projetos que eu vim implementando, né? Para justamente você conseguir dar acesso a todas as pessoas à parte cultural, entendeu? Não, perfeito, e eu admiro muito isso, sabe? Eu devo confessar que eu tenho também essa vontade, né, de estar participando mais ativamente em projetos ligados principalmente à cultura, porque a cultura, o Lauro já deu um exemplo aqui muito simples de como ela tem o poder de transformar, e realmente tem, né? A gente vê às vezes o cara que tá na comunidade, o cara que está num aperto danado, mas ele tem aquele sonho ligado à música, e quando ele tem uma oportunidade, ele consegue se desviar do caminho do mal e vir para o caminho do bem graças à música. Isso é muito ruim, porque, por exemplo, você falou numa coisa fundamental: o sonho é uma coisa que não tem preço. Então isso fica muito evidente quando a pessoa vem aqui e você dá um preço no sonho da pessoa.
É isso que acontece comigo. Essa que é a realidade. Pô, quanto é que é a mensalidade? É 300, é 250 reais? A pessoa não tem condições de pagar. E aí? Às vezes é um sonho que a pessoa quer ter. E aí? Então, as pessoas menos desprovidas de recurso financeiro não pode ter aula de música? Como é que é isso? Então, a gente tem aí um problema social, né? Então, de qual forma que eu posso pensar nessas pessoas que elas realizam seus sonhos? Né? É só a pessoa que tem condições de pagar a mensalidade que pode realizar seu sonho. Então, você vai começando a se questionar em várias coisas. E essa situação que você está colocando aqui para a gente, né, dessa dificuldade que você tem observado aqui na escola, na vida no geral, né, isso foi uma coisa que levou você um pouco para a política, porque você você já é candidato a deputado estadual. Então, essa vivência foi o que trouxe você para a política? Então, eu já venho de uma família que há 30 anos já desenvolve um trabalho social, né? Meu pai é pastor, minha mãe também é formada em teologia, minha mãe já é muito mais para a área social, meu pai já faz capelania, meu irmão também é formado em teologia. Então, assim, eu venho de uma família que a gente já vem há muitos anos na área social, né? Porque você acaba se envolvendo com as pessoas, né? Eu tenho uma pessoa que me chama de irmão, foi resgatado na rua, né? Há mais de 20 anos atrás, que é o Ricardo. Então, essa parte social é muito importante. Quando você entrega uma cesta básica para uma pessoa que não tem condições... Da última vez que eu entreguei a cesta básica para uma pessoa, ela falou que estava 2 dias sem comer. Então, isso é muito ruim. Entendeu? A política, cara, ela tá em tudo, né? E a questão cultural, ela precisa de pessoas que representam a gente. Só que é o seguinte, a gente precisa de cultura, precisa de alimentação, precisa de educação. E eu sinto que você tem muito mais para falar sobre isso, não é verdade, Lauro? Sim, vamos desenvolver esse bate-papo aí, com certeza. Muito pano para manga para você poder explicar alguns determinados projetos. A gente explica assim com toda certeza. Então eu agradeço a você que ficou com a gente até aqui e já vou deixar claro que daqui a pouquinho tem mais Lauro Filho falando dos projetos sociais, falando de política, ainda falando de música, falando de família nossa. Tem muito assunto pela frente, hein? Vamos nessa. Tô aqui. Obrigado pela audiência, fica com a gente e até daqui a pouco.